Queridas irmãs e irmãos, a liturgia de hoje é um convite a fazermos uma avaliação sincera, honesta do nosso coração e da forma como nós vivemos a nossa fé. Veja que hoje nós ouvimos no Evangelho o chamado de um dos apóstolos, Mateus. Mateus, que era considerado um pecador público, porque era cobrador de impostos. E essa função, na época, recebia uma rejeição muito grande da parte dos judeus, porque quem é que vai gostar de alguém que vai ali na sua casa, vai cobrar o imposto que é para o imperador romano, e aí de alguma forma você cria uma insatisfação. Havia também o entendimento de que aqueles homens tiravam parte do valor, porque também se beneficiavam, até o cachorro vai participar da missa também, se beneficiavam. Então, Mateus era considerado um pecador público, um cobrador de impostos. E Jesus chama exatamente esse homem para ser um grande apóstolo. E que apóstolo, né? Vejamos a forma como Jesus chama Mateus, que é muito bonita e diz muito para nós. Primeiro, Jesus vai até Mateus. Aqui não é Mateus que vai até Jesus, é Jesus quem toma a iniciativa e vai até Mateus no lugar do trabalho dele, no cotidiano dele, nos afazeres rotineiros da vida dele. E lá vai Jesus e faz um convite. Jesus não pega uma espada, coloca na goela de Mateus e diz assim: bora, ou você me segue ou você morre. Não. Jesus não impõe, ele propõe. Ele diz: segue-me. E deixa que Mateus decida se ele quer seguir ou não. Mateus, na liberdade, responde ao chamado do Mestre. E diz o Evangelho que ele imediatamente levanta-se, coloca-se em prontidão para seguir Jesus. Fiquemos com essa parte do Evangelho. A mesma coisa acontece em nossa vida. Aqui temos algumas irmãs, aqui lá do Felipe Smaldoni, aqui temos a irmã Fátima, Josefina, temos outras religiosas aqui também espalhadas na Assembleia. Tudo começa com um chamado que é realizado na liberdade. Mas não apenas as irmãs, não apenas os padres, todos nós fomos chamados. Todos nós somos chamados constantemente por Jesus. Jesus constantemente nos chama a mim, chama a você: segue-me. Seja um bom cristão, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom pai, boa mãe, ministro da Eucaristia, acólito, sirva no ministério do canto. Constantemente o Senhor nos chama a viver a nossa vocação no serviço. Mas Jesus é tão educado, mas tão educado, que ele vai com tranquilidade. Jesus nunca chega arrombando a porta do nosso coração, nem fazendo terrorismo. Jesus chega
quietinho, manso, humilde, e diz: segue-me. E nós devemos responder na liberdade se queremos segui-lo ou não. Que a nossa resposta seja como a resposta de Mateus: levantar imediatamente e segui-lo. Não ficar de braços cruzados, mas levantar-se, que é postura de prontidão, de movimento, de quem está atento ao que o Mestre fala, e segui-lo para fazer aquilo que é a vontade dele. Vamos para um segundo ponto. Aqui no Evangelho aparecem duas mesas. A primeira mesa é a mesa da coletoria de impostos, lugar onde Jesus encontra-se com Mateus. E essa mesa era o lugar da antiga vida de Mateus, da sua profissão de coletor de impostos, talvez uma vida também de pecado, porque havia certas divisões do dinheiro, uma vida que imediatamente, diante do chamado do Senhor, Mateus deixa. E ele vai para uma segunda mesa, lá na casa dele, a mesa onde está Jesus, os discípulos, os fariseus, os cobradores de impostos, os pecadores, todos estavam naquela mesa. Essas duas mesas também têm uma imagem forte para nós, porque da mesma forma como Mateus deixou aquela mesa da coletoria dos impostos e assumiu a mesa onde estava Jesus, também nós devemos deixar o pecado e assumir a graça, deixar a vida de pecado e assumir a vida da graça, onde Jesus nos convida constantemente. E que mesa é essa, se não essa mesa do altar, que nos convida à conversão, que nos convida à vida nova? Mateus assumiu uma vida nova a partir do convite do Senhor. Essa vida nova era uma vida de amizade, de convivência com o Senhor. Assim também somos nós. Devemos também deixar em nossa vida a condição do pecado, as estruturas de pecado, e abraçar a vida na graça que brota ao redor deste altar. Como na mesa que nós ouvimos, a mesa onde estava Mateus, Jesus, os discípulos e tantas pessoas, também nós estamos aqui, ao redor dessa mesa. Também nós somos pecadores. Recordemos o Evangelho. Jesus disse: eu não vim para quem é são, eu vim para quem é doente. Quem aqui tem algum probleminha de saúde? Levanta o braço. Tem gente que queria levantar os dois braços, a perna, né? Mas todos temos algum probleminha de saúde, né? Quando os problemas de saúde aparecem, a gente corre para onde? Para o médico, né? Deveria ser também como forma preventiva, né? Não só quando aparecem os problemas de saúde, mas a gente deveria sempre fazer um check-up, né? Mas é necessário procurar um médico quando, sobretudo, estamos necessitados com algum problema de saúde. Agora, se eu perguntar a vocês, quem aqui é pecador? Levanta o braço. Pois é, se tiver um bebezinho, só ele não levanta. Você não pode levantar não, viu? Pode ficar baixinho aí. Você não tem não. Mas veja que todos nós somos pecadores. E se todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos dessa graça, necessitamos
da misericórdia de Deus. E aqui chegamos no terceiro ponto do Evangelho. A frase que é o coração do Evangelho de hoje, frase que Jesus usa do profeta Oséias, da primeira leitura: quero misericórdia, não sacrifício. Se nós acabamos de publicamente confessar que somos pecadores, necessitados da misericórdia, por que muitas vezes nós queremos privar essa misericórdia às outras pessoas? Por que muitas vezes nós agimos na igreja e fora da igreja como fiscais do sagrado, que fica julgando quem é digno e quem não é digno da graça de Deus? Lá no Turquemenistão, aqui no bairro vocês não conhecem ninguém assim não, mas lá no Turquemenistão tem pessoas que vivem julgando os outros. Tem gente que coloca até o banquinho na frente da casa para ficar filmando. Mas menino, olha a fulana como tá. Mas olha a roupa que ela está usando. Mas aquela ali não é filha de cicrano? E passa a vida toda gastando tempo querendo cuidar da vida dos outros. Não cuida nem da sua, quanto mais a de todo mundo, né? Quer dar conta da vida de todo mundo. E quando vai julgar as pessoas, falta tanta misericórdia. Julga de forma tão cruel. E o que Jesus está pedindo no Evangelho de hoje é: cuidado, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia deve ser o fundamento. Não é que Jesus esteja jogando fora o sacrifício, não é isso. Não é que Jesus esteja jogando fora a oração, a vida em comunhão. Não é isso. O que Jesus está dizendo é: se o teu sacrifício é feito sem misericórdia, ele é vazio. Se as missas que nós participamos não geram em nós o desejo de abandonar a coletoria e abraçar a mesa que está o Senhor, se a missa que nós participamos não leva-nos a agir com misericórdia, nós precisamos rever a forma como participamos da Eucaristia. Se os tantos rosários que nós rezamos, se as práticas de piedade que fazemos, se as procissões, as primeiras sextas-feiras do mês e as tantas novenas que nós fazemos, não gera em nós um coração mais misericordioso, mas do contrário, gera um coração duro, uma pessoa ranzinza, egoísta, que vive querendo julgar todo mundo na sua régua, meu irmão e minha irmã, você está rezando mal, porque está faltando o essencial: misericórdia, não sacrifício. Coloque misericórdia na sua vida, e aí sim, a tua oração, ela vai fluir mais, e ela vai tocar o teu coração, e você transbordará essa misericórdia por onde passar. Que a misericórdia de Deus, que dá sentido a todas as coisas, a misericórdia de Deus que toca a nossa miséria, que nos tira da condição de pecado e nos leva para a graça, que essa misericórdia nos ajude a também nós sermos misericordiosos uns com os outros, não ficar como fiscais do sagrado, mas como portadores da misericórdia que deve alcançar todas as pessoas.
Assim seja. Amém.